Uma boa e abençoada madrugada para você. O Ministério 12 Tribos de Israel, em nome do Senhor dos Exércitos, vem mais uma vez essa madrugada. Madrugada do dia 27 de dezembro de 2023, trazer uma palavra do coração de Deus para nossas vidas. E a palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração para estarmos meditando nesse momento está lá no livro de Salmos 78, que diz assim a palavra do Senhor: Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas de antiguidade, os quais não temos ouvidos e sabido, e nossos pais não têm contado. Não os encobriremos a nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas o fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs em Israel uma ordem aos nossos pais que a fizesse conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e a contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos. E não fosse como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram em encontro o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei, e esqueceram das suas obras e das maravilhas que fizera ver. Versículo 22. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Deus, que Ele é bom, e a misericórdia do Senhor dura para todo sempre. Mas mesmo assim, o povo de Israel não quis obedecer à vontade de Deus. Deus deu uma ordem: pais, conte para seus filhos tudo o que eu fiz com vocês, com o teu povo, com esta nação. Pai, seja testemunha das minhas obras aqui na terra para seus filhos. Conte que no deserto a sandália não quebrou, a roupa não se rasgou. Conte que no deserto saiu água da rocha. Conte que no deserto não faltou comida. Conte para seus filhos, fale para eles as maravilhas que eu fiz na vida de vocês. Fale para eles a travessia do Mar Vermelho. Fale para eles das 12 tribos. Fale para eles da terra que mana leite e mel. Fale das curas, das enfermidades, dos milagres. E ainda assim, os pais não obedeceram à ordenança do nosso Senhor Deus. Aqui a palavra está falando de um povo desobediente e temente. Aqui está falando de um povo que se rebelou contra Deus. Desobedecer é uma coisa, e se rebelar é bem pior. Aqui está falando que Deus concedeu a salvação para Israel, disse: é o povo que eu amo, povo escolhido, nação minha, povo meu, filhos meus. Que Deus protegeu, cuidou, alimentou, deu água, deu comida, deu veste, deu terra, deu prosperidade. Deus prometeu para eles a salvação. E esse povo se rebelou contra Deus e não quis mais fazer o que Deus ordenou, nem dar testemunho para os seus filhos de tudo aquilo que Deus havia sido na vida dele. E por que o Senhor nos traz essa palavra nessa madrugada, falando de um povo rebelde e desobediente, de um povo que poderia adorar a Deus em espírito e verdade, de um povo que poderia ser grato, mas não. Foi um povo que realmente se rebelou contra a vontade de Deus. E o que foi que aconteceu? Muitos foram mortos, outros lançados em cativeiro. Então Deus vem nos instruir a respeito dessa palavra nessa madrugada, é para a gente entender que a salvação é para todos nós. A palavra de salvação, o plano de salvação é para toda a humanidade, ainda que a Bíblia tem lugares que fala que nem todos serão salvos, por causa da rebeldia, da desobediência, do pecado, da contaminação, das práticas repugnantes, das imprudências, das impudícias, que são práticas que desagradam a Deus, que contamina, as prostituições, os adultérios. A salvação, o plano de salvação de Deus é para toda a humanidade, mas a humanidade rejeita Deus, desobedece. Tudo que Deus queria era dizer assim: ensina seus filhos a crerem em mim. Ensina seus filhos que a salvação vem de mim. Ensina seus filhos que eu estou aqui para salvar eles e os filhos dele e os filhos dos filhos dele. E ainda assim, aquele povo rejeitou Deus, rejeitou a vontade de Deus e foram lançados no cativeiro. Muitos morreram, outros no cativeiro, e depois lá, no lugar de sofrimento e de dor, se arrependeram, o Senhor ouviu o arrependimento e trouxe de volta. Mas aqui Deus está falando: não se rebele, me obedeça, seja testemunha do que eu tenho feito na tua vida,
Talvez você esteja rebelde nessa madrugada, ou por hoje à noite, em algum momento você se rebelou contra Deus. Você murmurou, reclamou, chorou, gritou, quis até mandar em Deus por algo que Deus não fez na tua vida. Mas você pode lembrar de algo que Deus fez lá atrás na tua vida, ontem, anteontem, mês passado, ano passado, na vida dos teus pais, algum milagre, alguma coisa boa. Ele fez e muito, ele deu o único filho, Jesus, para morrer na cruz por mim e por você, para que possamos ter o direito ao arrependimento e à salvação. O Senhor Deus já fez, se Ele não fizer mais nada hoje para você, Ele já fez o melhor de tudo, o que é prover a salvação para a tua vida. Então para de reclamar, para de murmurar, para de querer dar ordem de Deus. Porque quer muito a bênção e está obedecendo o abençoador. Para você receber suas bênçãos, você tem que obedecer, tem que ser obediente, você tem que fazer a vontade de Deus. Você não pode negar o nome dele, porque aqui naquela época aquele povo estava negando, como Pedro negou a Jesus. Esse povo também negou a Jesus. Será se você tem negado a Jesus? Aí Deus chegar para nós nessa madrugada e dizer: olha, com Israel foi assim. Eu mandei até Davi para pastorear aquele povo desobediente e teimoso. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas o que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Ele botava a ordem. E o que Deus está falando comigo e com você nessa madrugada? Obedeça, é melhor obedecer do que sacrificar. Não seja rebelde. Lembre do que tudo, a esperança, ter esperança é lembrar de tudo aquilo que Deus já fez outra hora na sua vida, na vida da sua família. E você precisa verdadeiramente ser grato a Deus por tudo. Conte para os seus filhos, pare de reclamar, pare de murmurar, pare de questionar Deus, pare de perguntar por quê. Ainda não fez, ainda não aconteceu. Chega de rejeição à palavra do Senhor. Você tem obedecido os mandamentos do Senhor? Você tem adorado a Deus acima de todas as coisas? Você tem amado o próximo como a si mesmo? Ou você tem amado mais o próximo do que a si mesmo, em excesso? Pare e olhe para você. Se autoanalise, se examine a si mesmo. E veja o que você tem feito dos mandamentos do Senhor, da ordenança do Senhor. Você tem ouvido Deus falar contigo, dito, filho, filha, faz assim, assim. E você não tem ouvido, você tem se rebelado contra Deus. E a palavra do Senhor nessa madrugada vem dizer: aquele que se rebela contra o Senhor. Aquele mesmo que Deus ama e o Senhor repreende, porque a palavra do Senhor diz: Deus repreende e castiga o filho que ele ama. Então não se rebele, não traia o Senhor, não adultere a igreja. Busque fazer a vontade de Deus, adore a Deus sobre todas as coisas, agrade ao Senhor, seja grato a Ele. Será salvo tu e a tua casa. Mas na rebelião é morte, é destruição, é assolação, é cativeiro, é sofrimento. E você nessa madrugada pode escolher o que você quer para você. Ser grato a Deus por ter dado o seu único filho para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas que tenha vida eterna. Ou se você não deu juízo, quer ser condenado. Oremos ao Senhor nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus querido, Deus de toda graça. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Uma palavra de exortação, uma palavra que vem dizer que Deus está irado com o povo porque foi rebelde. Porque Deus se entristeceu com aquele povo que rejeitou e não obedeceu à ordenança dele. Mas eu venho agradecer por essa palavra, porque o Senhor está nos dando uma oportunidade, Senhor, de fazermos diferente. O Senhor está dando uma oportunidade para que não sejamos destruídos, assolados, mortos no nosso corpo físico e a nossa alma. Muito obrigada, Senhor, para que possamos nos arrepender pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá essa madrugada para nos arrependermos e depressa obedecer a tua voz e os teus mandamentos. Não sei se você ouviu a palavra de ontem e Deus falou assim, está escutando? Está ouvindo o que eu estou falando? Está conseguindo ouvir a resposta? E agora Deus está falando. Não seja rebelde, seja testemunho das minhas obras na terra. Fale do meu amor, pregue o evangelho de Cristo. Obedeça à voz de Deus e seja salvo tu e a tua casa. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para de teimosia, de rebeldia, de desobediência, de pecado. Chega, chega, porque a volta de Cristo está próximo. Pode ser a qualquer instante, a qualquer momento. Não deixe para mudar amanhã, achando que Jesus pode voltar amanhã. Mude agora, nesse instante, se arrependa. Peça perdão, que aquele que confessa o pecado e deixa diante de Deus alcança do Pai misericórdia. Que você possa nessa madrugada alcançar do Senhor Deus a misericórdia, a graça e o perdão. E que seja salvo tu e a tua casa. Sinta aí o bom e suave perfume do nosso Senhor Jesus Cristo nas tuas narinas. Sinta-se abraçado, abençoado por mim, pastor Ana Menezes, e pelo Ministério 12 Tribos de Israel, em nome do Senhor dos Exércitos. E tenha uma boa e abençoada madrugada. Deus
te abençoe.